Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Cris e hoje nós vamos falar sobre previdência privada. Então se você está escolhendo ou quer escolher uma previdência privada para investir para sua aposentadoria, esse é o vídeo perfeito que vai te ajudar a entender todas as características, a diferença entre VGBL, PGBL, questão de tributação, enfim, todas as características e os detalhes que você precisa saber para investir e escolher uma boa previdência. Afinal de contas, quando a maioria das pessoas pensam em aposentadoria, elas associam investimentos à previdência privada. É claro que quem acompanha o canal ou me segue nas outras redes sociais sabe que não existe apenas a previdência privada para essa finalidade. Você pode ter uma carteira diversificada, só que como uma previdência ela tem várias características, vários detalhes e destaca ela dos demais investimentos, nesse vídeo aqui eu vou te explicar então esses detalhes para você entender quais são então essas diferenças, esses benefícios que você pode utilizar através da previdência para investir por um longo prazo ou para sua aposentadoria, não exclusivamente para isso, mas você vai entender então todas essas características para você conseguir investir e escolher uma boa previdência. E se você chegou de paraquedas no meu canal e ainda não é inscrito, estou numa campanha para atingir 5 mil inscritos. Se inscreva aqui para me dar essa força, fazer bater essa meta. Ativa o sininho também para que você não perca nenhum vídeo novo. Toda semana tem um vídeo sobre finanças pessoais, investimentos, e isso ajuda com que mais pessoas cada vez tenham acesso a esse conhecimento e consigam prosperar financeiramente. Bom, pessoal, afinal de contas, o que é uma previdência privada e por que ela se tornou uma referência quando a gente fala de investimentos de longo prazo ou até mesmo para aposentadoria? A previdência nada mais é do que um fundo de investimento. Assim como fundos de renda fixa, fundo multimercado, fundo de ações, a previdência é um fundo de investimento, só que ela tem características, principalmente na questão tributária, diferente do que esses outros fundos de investimento que você pode encontrar no seu banco ou na sua corretora. E na previdência, assim como no fundo de investimento, também tem um administrador, também tem um gestor, ou seja, quem vai cuidar desse dinheiro e quem vai seguir a política de investimento dessa previdência, ou seja, a política de alocação desse capital, aonde o dinheiro vai ser investido, qual o percentual do montante ali do capital da previdência pode ser alocado em investimentos mais arriscados, menos arriscados. São esses dois carinhas aí que vão ser responsáveis por isso. Então hoje você encontra diversas previdências, seja mais conservadora, um pouco mais arriscada, tem que entender qual é o seu perfil para você poder escolher. E o que você precisa saber é o seguinte: para você escolher uma previdência, existem duas categorias, duas classificações, a VGBL e a PGBL. VGBL é a sigla para Vida Gerador de Benefício Livre e PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre. Só de ler isso você não entende nada. A grande diferença entre elas é que a VGBL você vai pagar imposto de renda apenas sobre o rendimento, seguindo mais ou menos o mesmo modelo dos investimentos de renda fixa tradicional ou qualquer outro investimento, onde você paga somente sobre o que rendeu. Então, se você aplicou R$100 e após, por exemplo, um ano você teve R$10 de rendimento, no VGBL você vai pagar então imposto apenas sobre esses R$10 que foi o seu rendimento e não sobre o total. Já no PGBL você tem um modelo de tributação onde você paga imposto sobre tudo, seja sobre as suas aplicações, os seus aportes e a rentabilidade. Aí você deve estar pensando, poxa, então o PGBL não vale tanta pena. Só que tem uma característica que o PGBL permite que você desconte da sua renda anual tributável lá na declaração de imposto de renda até 12% da sua renda. Então eu vou trazer um exemplo aqui para ficar fácil, que é o exemplo clássico quando a gente vai explicar a previdência para alguém, a gente utiliza uma renda de R$100 mil. Você pode abater então até 12% da sua renda anual. Se você contribuiu na previdência no modelo PGBL até 12%, não precisa ser até 12%, você pode contribuir quanto você quiser. Só que o máximo que você pode deduzir dessa base de cálculo para você pagar imposto é até 12 mil, no caso 12% de R$100 mil, que é a renda que eu estou utilizando aqui como exemplo. Aí você vai pagar imposto, ou seja, a base de cálculo vai ser 88 mil para você pagar imposto e não os R$100 mil. O VGBL, apesar dele pagar imposto apenas sobre o rendimento, você não pode utilizar os valores que você contribuiu ao longo do ano para deduzir na hora de declarar o imposto de renda. Então a gente costuma falar que assim, no geral, se você faz a declaração do imposto de renda no método completo, vale mais a pena fazer uma previdência PGBL mesmo que você pague imposto sobre o todo, sobre as suas aplicações e sobre o rendimento. Agora, se você declara imposto de renda pelo método simplificado ou que você não declara imposto de renda, vale mais a pena, no geral, fazer através do modelo VGBL, que é onde você vai pagar imposto apenas sobre o rendimento. Então, na hora de você escolher e investir numa previdência privada, você vai ter que escolher entre duas tabelas. A tabela progressiva, que é conhecida como compensável também, ou a regressiva, que é conhecida como definitiva. Qual que é a diferença? Se você escolher a tabela progressiva, essa compensável, como é a mesma tabela que incide sobre o seu salário, são as mesmas alíquotas, começando ali em 7,5% e tendo um imposto máximo de 27,5%. E como que esse imposto funciona na prática? Vamos supor que você investiu na previdência ao longo de um tempo e aí você escolheu ter uma renda mensal. Então a seguradora
seguradora vai te pagar todos os meses, seja por um determinado período, que é o que a gente chama de prazo certo, ou a renda vitalícia. Vamos supor que você vai ter direito a uma renda de R$ 5.000 por mês, que você vai receber da Previdência. Esses R$ 5.000, ele vai ser tributado na maior faixa de 27,5%. E isso ainda vai ser somado com outras rendas. Então vamos supor que você receba R$ 5.000 da Previdência Privada mais R$ 5.000 de aposentadoria do INSS. O que vai acontecer? Você vai pagar 27,5% aqui e vai pagar mais 27,5% lá. Vamos imaginar um outro cenário onde você teria uma renda mensal da Previdência de até R$ 1.500, por exemplo, todos os meses R$ 1.500. Você não precisaria pagar imposto, estaria na faixa isenta. Só que se você tem alguma outra renda, seja de aluguel, seja do seu trabalho, seja de uma previdência do INSS, por exemplo, a aposentadoria do INSS, vai somar essas rendas e aí mesmo que na Previdência você não pagaria, vai somar as rendas e pode ser que você chegue a pagar até 27,5%. Já na tabela regressiva ou definitiva, como ela é conhecida, qual que é a diferença? A alíquota de imposto de renda, ela vai caindo 5% a cada 2 anos. Só que nos primeiros 2 anos começa em 35%. Então vamos supor, você escolheu a tabela regressiva porque você imaginou que você só iria usar essa grana lá na sua aposentadoria. Só que deu um imprevisto muito grande na sua vida. Nos 2 primeiros anos você precisou resgatar esse dinheiro. O que vai acontecer? Você vai pagar 35%. Se for no modelo PGBL, você vai pagar sobre tudo. Se for no VGBL, você vai pagar apenas sobre o rendimento. Então, se for no PGBL, pode ser que você pegue até menos dinheiro do que você aplicou. E essas duas tabelas você pode escolher, seja para o VGBL, seja para o PGBL. Então, você pode ter uma previdência VGBL com uma tabela regressiva ou com a tabela progressiva, e o PGBL também você pode escolher uma tabela ou outra. Só que a diferença é que no PGBL, como você já sabe, você vai pagar imposto sobre tudo. A única coisa que vai mudar é essa questão das tabelas. Então, escolheu a tabela regressiva, após 10 anos você vai pagar a menor alíquota possível em um investimento que é tributável, que é de 10%. Então vamos supor, você fez uma aplicação agora, após 10 anos você vai pagar só 10%. Se você tiver escolhido um VGBL, é 10% sobre o que rendeu. Se for PGBL, 10% sobre o rendimento e a aplicação, ou seja, sobre o saldo total. Então na tabela regressiva é contado a idade de cada aporte. Vamos supor que você fez uma aplicação hoje, eu estou gravando dia 8/12 de 2022. Daqui 10 anos, essa aplicação que eu fiz hoje, ela vai cair então para menor alíquota de 10%. Então nesse modelo ele conta a idade dessa aplicação, ou seja, quanto tempo que faz que você aplicou esse dinheiro. Imagina uma esteirinha, né, de 10 anos. Se você aplicou agora, conforme vai passando o tempo, ele vai caindo de 2 em 2 anos 5% até chegar na menor. Uma aplicação que você venha a fazer daqui 10 anos, ela vai levar 10 anos lá para frente, ou seja, 20 anos contando de hoje, para cair na menor alíquota. Só que é uma tabela muito boa porque você pode pagar apenas 10% de imposto de renda. Eu vou te explicar sobre algumas taxas que incidem na Previdência. A primeira é a taxa de administração e você precisa ficar de olho porque existem várias previdências e às vezes previdências que não são boas, que cobram taxas muito altas, ou seja, de 1,5%, de 2%, que é uma taxa alta. A taxa média de administração hoje nas previdências é de 0,8% a 1,2%. Quanto menos você pagar de taxa de administração, melhor. Só que não significa que uma previdência que tenha uma taxa de administração menor seja melhor do que uma que tenha uma taxa mais cara. Só que você precisa saber isso, porque isso anualmente vai morder ali parte do que você investe na Previdência. Outra taxa que você precisa ficar de olho é a taxa de carregamento. Ou seja, todos os meses quando você investe, a taxa de carregamento ela basicamente vai tirar aquela porcentagem da sua aplicação. Vamos supor que você queira investir todos os meses R$100 na sua Previdência e a sua Previdência tenha 5% de taxa de carregamento. Desses R$100 vai ser retirado 5%, que é a taxa de carregamento, e vai para o bolso da seguradora e para a sua previdência privada, ou seja, para o seu saldo, só vai os outros 95%. Nesse caso, R$95. Aí todos os meses, imagina ao longo de 20 anos, de 30 anos, todos os meses você perdendo 5% da sua aplicação mensal. Então busque por previdências que não tenham taxa de carregamento. Hoje a maioria já não cobra isso, só que se você tem já uma previdência ou se você quer investir, fica de olho. Outras duas taxas que podem incidir, só que já caiu muito de desuso, é a taxa de entrada ou taxa de saída, ou seja, você pagar uma taxa, um percentual para abrir uma previdência, para investir alguma grana ou pagar na saída algum percentual sobre o que você vai resgatar. A maioria das previdências hoje não cobram, só que de praxe fica de olho para você não pagar isso que não tem necessidade. E aí você deve estar se perguntando como que você escolhe uma previdência, se você escolhe a PGBL, VGBL, tabela progressiva, regressiva, como que você faz isso na prática? Como eu disse no começo do vídeo, se você anualmente já precisa fazer declaração de imposto de renda e se você geralmente faz pelo método simplificado, a VGBL
VGBL, a previdência no modelo VGBL vai fazer mais sentido. Só que não é uma regra. E se você já vem fazendo a declaração no modelo completo, que é aquela que permite descontos legais, como gastos com saúde, educação, até mesmo, no caso, a própria previdência, o modelo PGBL vai permitir você descontar até 12% da sua renda anual. Só que não é uma regra, não é porque você faz a declaração completa que necessariamente vai fazer mais sentido para você. O que você precisa avaliar é o quanto de dinheiro você ganha no ano. É isso que vai definir qual previdência faz mais sentido para você. Só que você não precisa escolher somente PGBL ou VGBL. Você consegue, anualmente falando, poupar e investir na previdência mais do que 12%. Vamos supor que você consiga investir 20% da sua renda anual e você queira fazer isso na previdência. Você pode fazer uma PGBL para investir 12% desse capital que você vai investir anualmente na PGBL e deduzir isso do seu imposto de renda, e a diferença, o excedente, você pode fazer uma VGBL com o perfil de investimento que você deseja, um pouco mais conservador, um pouco mais arrojado, enfim, e você vai pagar imposto apenas sobre o rendimento. E aí você vai ter as opções de escolher ou a tabela regressiva ou a progressiva. Outras coisas que você precisa saber é que quando você já tiver atingido a idade que você colocou lá na previdência que você quer se aposentar, que é o que a gente chama da fase de usufruto, basicamente você vai usar essa grana, tem várias opções que você pode escolher para receber essa grana. Você pode resgatar todo o seu dinheiro de uma vez só, você pode combinar com a seguradora para receber esse dinheiro e ela te pagar todos os meses durante um período certo, um período fechado, 5 anos, 10 anos, 15 anos, e aí todos os meses ela vai te pagar. Você pode optar pela renda vitalícia, ou seja, você vai receber até o resto da sua vida, você vai receber um valor mensalmente, só que para isso a seguradora vai fazer um cálculo da sua estimativa de vida, seja homem ou seja mulher, e ela vai utilizar uma tábua de mortalidade. As tábuas mais atuais não favorecem muito a gente. Existem algumas previdências mais antigas que têm tábuas de mortalidade mais antigas, e aí sim você consegue ter uma diferença de valor mensal que você vai receber, às vezes é bem interessante. E aí você vai ter essa renda vitalícia que pode ser repassada ao seu cônjuge, você pode ter uma renda vitalícia que vai ser repassada ao beneficiário ou até mesmo ao cônjuge e a um filho menor de 18 ou de 21 anos, vai depender muito da previdência. Só que o que acontece com a renda vitalícia? Quando você começa a receber essa renda mensal, a seguradora ela vai te pagar pro resto da sua vida, beleza? Só que se você vier a faltar, o que vai acontecer? Todo aquele dinheiro você abriu mão. A partir do momento que você acordou a renda vitalícia com a seguradora, o dinheiro, o saldo acumulado não é mais seu, é da seguradora, e aí ela vai te pagar todos os meses pro resto da sua vida aquela renda que foi acordada, que pode ser repassada, como eu disse, para cônjuges ou filhos até mesmo menores de 18 ou 21 anos. Vai depender muito da seguradora. Só que esse saldo você abre mão. E existem outras previdências que não têm renda vitalícia e basicamente você tem duas opções: ou resgatar todo esse dinheiro ou receber mensalmente até que esse dinheiro acabe. Só que nesse caso, como não é a renda vitalícia, se acontecer alguma coisa com você, esse dinheiro a tua família recebe integral, e aí é outro benefício da previdência, que esse dinheiro não entra em inventário. Então, se você tem bens, se acontecer alguma coisa com você, a tua família vai ter acesso rapidamente, como se fosse um seguro de vida que também não entra em inventário, ela vai ter acesso a esse dinheiro, já vai pagar o inventário ou vai fazer o que eles precisarem fazer com esse dinheiro, e não fica todo esse saldo para a seguradora, que é o que acontece quando você escolhe a renda vitalícia. Bom, pessoal, um vídeo um pouco mais complexo hoje, porque a previdência de fato ela é mais complexa do que outros investimentos, ela tem todas essas características, então você precisa entender antes de investir. Não é sair escolhendo qualquer previdência só porque você viu ali no aplicativo ou porque o seu gerente ou alguém recomendou. Você tem que observar todas essas características que eu te falei, e uma questão importante é analisar o rendimento histórico, porque, como eu disse, existem várias previdências que historicamente elas não tiveram um rendimento que nem superaram o CDI ou a taxa Selic. E aí, como que você vai investir numa previdência que não supera nem um indicador básico da economia? Então, quando você for investir numa previdência, além de olhar todos esses detalhes que eu falei, você precisa escolher alguma que historicamente tenha um rendimento superior ao CDI. E principalmente se ela for uma previdência mais arrojada, que ela tenha um prêmio, ou seja, essa diferença de rendimento que realmente vale a pena para você correr o risco de colocar em uma previdência um pouco mais arriscada. E não se esqueça que também você tem a questão da portabilidade. Se você ficou lá 2 anos, 3 anos, 5 anos com uma previdência, ela não está entregando uma rentabilidade interessante, ou você quer mudar, você pode, é só solicitar isso juntamente com a seguradora ou com o banco para onde você quer levar o dinheiro. Bom, pessoal, esse era um vídeo que eu queria trazer há bastante tempo. Se você gostou desse vídeo, se você chegou até aqui, já deixa o seu like, porque isso faz com que esse vídeo seja distribuído para mais pessoas. Se inscreva no canal, estou numa campanha para atingir 5 mil inscritos. Me ajude a chegar nessa meta. Toda semana tem vídeo novo por aqui, conteúdo em todas as minhas redes sociais sobre finanças, sobre investimentos. Me siga em todas as redes. Muito obrigado pela sua atenção. Valeu, falou!